Olá, amigos que nos acompanham no nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Eu creio que todos já me conhecem, né? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu sei que você não me conhece ainda, né? Eu me chamo Arleide, moro aqui na comunidade Cipó. E eu vou aqui fazer para vocês um vídeo sobre essa plantinha, né? Essa nossa plantinha, vocês podem observar que ela estava nessa bacia, né? Totalmente tomada, a bacia, ela não tinha mais espaço para crescer, ela estava desse jeito aqui. E eu tive que tirar ela dessa bacia para fazer um levantamento de Caudex, né? E aqui, para eu tirar essa planta, não foi fácil, eu tive que quebrar a bacia, né? Já estava com mais de um ano nessa bacia. E aqui eu fiz esse procedimento para poder tirar ela. Tirei ela da bacia, lavei todas as suas raízes, toda essa parte aqui, dei um banho de água nela, tirei toda a terrinha, porque é assim que a gente faz, quando você vai fazer um levantamento de Caudex, você tem que lavar a sua planta, você tem que tirar toda a terra, deixar ela dessa forma aqui, sem nenhum substrato, sem nenhuma terrinha. Como eu uso aqui o carvão no nosso substrato, ainda vai cair alguns carvãozinhos, né? Pode aproximar aqui para você ver. Ainda vai cair alguns carvãozinhos aqui na minha mesa. E aí, a gente não tem problema nenhum. É importante que após você fazer a lavagem, né? Que tem um preso aqui, ó. Por que que eu tenho que trabalhar com essa planta quando ela está mais ou menos se desidratando? Porque se eu mexer em alguma raiz dessa aqui, eu posso quebrar. Aqui eu fiz esse procedimento, já está com uns 4 dias que ela está aqui pendurada, né? Soltei as suas raízes. Algumas ainda estão presas, né? Porque ela simplesmente cresceu enrolada. Eu não vou mexer nessa situação aqui, vou deixar do jeito que está. E aí eu vou fazer aqui a famosa limpeza de raiz, que é a nossa depilação, né? Depilar essas raízes fininhas, que eu não vou querer, porque no replante, a minha planta, ela vai ser plantada dessa altura para baixo. Toda essa parte aqui, ela vai ficar exposta, que é para ela crescer, ficar mais bonita, encher mais, né? E virar um Caudex maravilhoso. Chama-se Caudex, né? Esse caule, que isso aqui é feito de raiz. Então, essa plantinha aqui, ela tem uns 7 anos, mais ou menos. Então, ela já está bem adulta e a gente pode fazer esse trabalho sem nenhum problema. Uma das coisas que é importante você observar na sua planta, quando você desplanta ela, é você ver se não tem nenhuma podridão de raiz. Essa plantinha estava na chuva, recebendo chuva direto, né? Em nenhum momento eu pude mexer nela. E agora eu tirei e estou observando aqui que ela tem poucos focos de podridão, né? Poucos focos que eu posso tirar na hora dos cortes. Isso aqui é uma podridão de raiz, né? Raiz ciliar. Que as primeiras raízes que apodrecem são essas fininhas. Você observa uma coloração diferente na raiz. Você pode observar que existe uma diferença dessa raiz aqui que eu estou pegando para essa outra. Existe uma diferença de cor. Então aqui significa que essa raiz aqui ela tem uma podridão, que eu vou tirar. Pronto, observamos aqui. E essa aqui é uma raiz saudável, né? Bem amarelinha. Olha, essa aqui era uma raizinha que estava podre, você tocou, ela já saiu. Essa aqui também está meio podre, ó. Entendem, irmão? Como é fácil você identificar quando a sua planta tem podridão de raiz? As primeiras raízes que apodrecem são essas fininhas. Então, por isso que é importante, quando você lava a raiz da sua planta, você consegue enxergar se existe alguma raiz podre. Porque se você pegar a sua planta, tirar do balde, que ela já está bem sufocada, e levar para um outro recipiente, sem fazer esse procedimento, você não sabe se ela vai estar sadia ou se ela tem alguma podridão. E se ela tiver alguma podridão, o fato de você tirar de um vaso para o outro, você vai acelerar o processo de fungo, né? Que é a podridão por fungo. Por isso que você deve fazer isso aqui que eu fiz, né? Lava a sua planta, tira toda a terra, observa as raízes, se existe alguma podridão, se existir você precisa tirar. Aqui, eu quero mostrar essa raiz aqui para vocês, ó. Deu uma podridãozinha bem aqui. Quando eu for fazer, cortar essas raízes, eu vou dar uma cortada aqui para saber como é que tá
essa podridão, tirar essa doença que está aqui. Porque eu posso fazer isso aqui sem nenhum problema, porque quando eu for replantar a minha planta, essa parte não vai para a terra, ela vai para a terra daqui para baixo. Então, por isso que você deve fazer isso. Quando as pessoas me perguntam, a minha planta está, as folhas amarelando, caindo, está feia, né? Aí eu pergunto logo, está na chuva? Porque se ela estiver na chuva, dependendo do seu substrato, e se o seu vaso não for furado, né, uma peneira, ela pode estar com podridão de raiz. Porque a água acumulou, não saiu, e as primeiras raízes que sofrem são essas fininhas, né? E aí começa pelas fininhas e vai entrando pelas mais grossinhas e daqui a pouco a sua planta está totalmente contaminada. Então aqui hoje nós vamos fazer esse trabalho para vocês, mostrar como eu faço, tirar essas raízes que eu não vou querer, né? E aqui, isso aí foi só uma introdução, né? Então aqui o nosso trabalho de hoje é limpeza de raiz, né? Preparar a minha planta para que eu possa replantar ela novamente. Então, o que é que a gente precisa para fazer isso? Mas desde já, eu digo aí, deixa o seu like, se esse assunto vai estar lhe agradando. Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, aqueles que você sabe que está precisando dessa dica. E vamos lá mostrar para vocês como é que nós vamos trabalhar agora com a nossa planta. Primeira coisa, nós devemos mostrar o nosso material, né? O que é que eu vou fazer? Eu tenho duas faquinhas, né? A faquinha precisa estar bem afiada, para quando ela cortar aqui, não trazer nenhum problema. Eu tenho essa faca reta e tenho essa faca curvada. Essa faca curvada eu uso para tirar aquelas raízes que estão lá dentro, para que não haja a possibilidade de eu ferir raízes saudáveis, né? E essa aqui eu posso usar só nessas partes aqui mais lá por fora, né? As raízes mais grossas. E aí a gente faz esse procedimento. As nossas facas devem estar bem esterilizadas, ou seja, bem desinfetada, né? Eu uso o álcool 70, como eu já tenho falado para vocês em outros vídeos. E também posso usar o fungicida, que eu acho mais prático nesse momento, usar o fungicida. Por quê? Porque cada vez que eu for cortar uma raiz, eu venho limpar a minha faquinha, não preciso estar borrifando álcool, eu venho direto, molho a minha faquinha, enxugo e volto a fazer o meu procedimento. Então, acho mais prático, nesse momento aqui, usar o fungicida, que eu já preparei aqui, né? O que é que eu uso para cicatrizar os meus ferimentos? É uma coisa muito importante, você não pode esquecer disso. Cortou a sua plantinha, tem que fechar o ferimento. Não pode deixar ele aberto. Eu uso o talco, né? Gosto de colocar o talco, que eu já falei para vocês também em outros vídeos. Que seria o nosso talco, esse aqui, que eu estou usando agora. O Barla. Ou eu posso usar também, dependendo do tamanho do meu corte, eu posso usar também a cola instantânea, que é uma secagem rápida. E ali a minha planta não vai sofrer tanto para cicatrizar, né? Mas na maioria das vezes eu tenho usado mais o talco. Por quê? Porque a minha planta, essa parte que eu vou cortar, ela não vai para a terra. Então ela vai ter todo o tempo necessário para cicatrizar aquele ferimento. Não precisa você usar um produto químico, né? No caso, uma cola, né? Então é isso aí. Agora vamos ao trabalho, né? Como é que nós vamos começar esse procedimento, né? Primeiro eu observo a minha planta, que é que a gente vai cortar, né? Para facilitar o nosso trabalho, a gente vai por raiz por raiz, né? Aqui, por exemplo, né, você observa que essa minha raiz aqui, ela está bem menor do que essa aqui, né? Quando eu for fazer o replante, eu vou ter que fazer uma extensão de terra para que ela possa, que é outro procedimento, né? Que eu vou mostrar para vocês quando eu for fazer o replante dela. Essa raiz aqui, por exemplo, eu não vou querer ficar com ela porque ela já é muito pequena. Ela não, até ela alcançar essa terra aqui, vai demorar muito. Então a primeira raiz que eu vou cortar logo seria essa bonitinha aqui, que ela está. Aqui nós temos o papel, né, para secar. Você pode usar tanto papel, como você pode usar um lenço, como você pode usar uma flanela, tudo que seja limpo, né, contanto que seja limpo, você pode usar. Eu uso o papel que é mais prático. Coloquei a minha faquinha aqui no fungicida, sequei, pronto, ela já está desinfetada. Eu venho aqui e faço esse corte aqui. Corte bem preciso. Tirei.
faço aqui uma coisa bem legal, para não ficar um corte feio, né? Vou trabalhando aqui, porque quando ela cicatriza, ela vai ajeitando, né? Então eu venho aqui com o talco, como eu falei para vocês, eu não vou usar cola nessa planta, só vou usar o talco, não tenho pena de colocar talco. E assim a gente vai trabalhando aqui as nossas raízes. Vou tirar essa também, porque eu não vou precisar dessas duas raízes, porque como eu falei, quando eu for replantar, eu vou fazer uma extensão aqui, porque ela vai crescer daqui para baixo, né? Vou tirar essa aqui. Assim você vai trabalhando, tirando todas essas raizinhas, cortando a sua planta, né? É realmente um corte mesmo. Corta essa aqui também. Eu tô pegando a posição aqui para você ver melhor. Com muito cuidado para você não cortar outras partes que não precisa. Estou usando essa faca reta, como é uma raiz fora, né? Olha, sujou a faca, eu venho aqui, coloco ela no fungicida e enxugo ela novamente, né? Assim a gente vai fazendo. Não esqueço de botar aqui, isso aqui é importante cortar, colocar logo o talco. Às vezes ela sai uma seiva, né? Que é essa seiva branquinha. Eu vou dar uma recortadinha aqui, ó, para poder ficar bem bonitinho o meu corte. Tudo isso é uma questão de estética, né? Eu sou muito assim. Tem gente que corta de qualquer jeito, eu não. Eu gosto de ficar ajeitando os meus cortes, né? Talco para cobrir o ferimento. Porque quando você coloca aí, cria uma película de proteção. Aí não corre o risco de cair nada. Aqui nesse momento eu vou já desenrolando as minhas raízes, né? Já vou tirando essa aqui, com muito cuidado para não quebrar aqui. Como eu falei para vocês, se ela não estiver desidratada, por isso que eu não mexi nela quando eu tiro ela da terra. Esperei ela dar uma desidratada. Se eu não mexer, se eu tirar ela sem desidratar, eu corro o risco de quebrar essa raiz que eu já tive muito trabalho para ela crescer, né? Vocês observem que essa parte aqui tinha dado um fungo nessa raiz, né? Que é uma raiz parecida com essa, eu cortei e aqui ela cresceu. Eu fiz aquele trabalho de extensão e ela cresceu essas novas raízes. E aqui está a nossa plantinha com as raízes bem estendidas. Eu venho aqui, corto essa raiz, corto essa aqui que teve um pouquinho de fungo, né? Essa aqui também, você observa, ela teve fungo, ó. Ela está fungada, mas ela só fungou até aqui. Quando eu cortar, vou mostrar para vocês que ela não tem fungo aqui nessa raiz, ó. Ela está bem branquinha. Essa aqui você tem que observar isso. Quando você cortar a sua raiz, ela tem que estar branquinha. Aqui é uma seiva, eu vou enxugar para você ver. Ela está bem branquinha, não tem nenhum sinal preto, então o fungo só estava na raiz fininha. Se eu não tivesse tirado ela da terra, com certeza ela ia se desenvolver, né? Mas como eu fiz isso aí, não tem qual risco de se desenvolver. Aí eu vou tirando essas raízes aqui que eu não quero. Isso aqui eu vou deixar, não vou mexer nela. E venham com talco. Não esqueça não deixe nenhuma porta aberta. Porque você observa que ela já teve esses focos, né? Então é importante você ter esse cuidado. Tá colocando o talco, né? Para proteger a sua planta. Vamos pegar essa outra raiz aqui, que é do mesmo galho, né? Viu como é fácil? Só dá um pouquinho de trabalho porque são muitas raízes. Tem plantas que você tira muitas raízes. Nesse caso aqui, eu vou por partes. Vou tirando todas as que eu não quero. Saiu essa seiva branca, que é a seiva, olha, é uma seiva que chama-se elaborada, né? Aqui tem outra raizinha bem aqui que eu vou tirar logo. Tirei. Já venho aqui com o meu talco. Talquinho aqui também. E assim você vai fazendo esse trabalho. Vou tirar essa aqui também, que eu não vou precisar dela. Muito cuidado para você não cortar seus dedos, né? E assim a gente vai fazendo essa limpeza, né? Chama-se limpeza de raiz, né? Então já fizemos essas duas aqui, essas 3, 4, né? Aí vamos fazer essa aqui ainda. Ó, ainda ficou uma raiz bem aqui, que eu vou tirar ela. Que também teve uma podridãozinha, mas não afetou, ó. Não afetou. Tá bem branquinho aqui. Vou enxugar aqui para vocês verem. Bem branquinho, não afetou. Então, ótimo. Não vai ter nenhum problema de podridão. Tirar dessas daqui. Aí vamos para cá, ó. Mostrando para vocês aqui o finalzinho desse galho aqui.
nós temos essas duas raízes aqui, certo? Todas as duas estão com fungo, né? Aqui, observe a diferença de coloração. É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você tirar a sua plantinha da terra, observe essa diferença de coloração. Esse galinho está quase bem cinza escuro e esse galinho está amarelinho. Então, esse significa que está com podridão. Então, você precisa tirar ele. Aí a gente tira. Se na tirada desse galho tiver algum sinal de podridão, aí você continua tirando. No caso aqui não tem, essa pontinha tinha também, você observa que ela se cicatrizou, né? Ó, você observa que tem um buraquinho aqui, saiu aqui, já está sarado. Tem esse outro galinho aqui também, ó, só em tocar ele já saiu, significa que a planta já eliminou ele, ficou só o galho. Aí eu vou aqui, venho com talco, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Porque nesse momento que ela vai... Ó, esse aqui é outro galho que está fungado. Eu vou tirar ele bem aqui. Observo que tem um pretinho aqui. Não sei se vocês estão vendo. Eu estou focando isso aqui para vocês saberem, quando for fazer aí na planta de vocês, reconhecer quando o galho vai ficar saudável, né? Porque não adianta você tirar a podridão pela metade, que ela vai voltar. Então você tira isso aqui também, tem uma podridão. Eu vou cortar aqui, né, e observe, aproveitar e tirar agora esse pedaço. Pronto, tirei toda a podridão. E aqui coloco o talco. Como ela vai demorar uns dias para que eu venha replantar, esse tempo que ela vai ficar fora da terra, ela cicatriza essas pontinhas e não vai ter nenhum problema quando eu for fazer o replante para outro vaso. É dessa forma que você tem que fazer a limpeza de raiz. É um trabalho lento, sim, demorado. Você tem que fazer com muito cuidado, tirando os focos, né? Tirando as raízes que você não quer, cicatrizando. Eu uso tal porque é mais prático. Aí você vai tirando aqui, ó. Deixa todas sem essas raízes que não há necessidade, né? Porque você está formando uma estética na sua planta. Se tiver muita seiva, você vem com papel e vai secando. E assim você vai fazendo esse trabalho, né? De limpeza de raiz. Você precisa fazer isso. Não plante a sua planta recém-tirada do vaso. Trabalhe a raiz dela, tire as que você não quer, tire os focos de podridão. E aí você, depois que terminar todo esse trabalho, você vai deixar a sua planta descansando e aí que você vai replantar. E é assim que a gente vai fazer. Finalizado esse processo, né? Tirei todas as raízes. E agora, todas as raízes cicatrizei com o talco, vocês estão vendo aqui, né? Ficou só essa parte aqui, como eu sempre faço. Eu agora, para finalizar, vou dar um banho de talco nela, porque às vezes tem algum local, né, que feriu, que eu posso ter esquecido de colocar. Então, nesse momento aqui, eu não tenho pena de talco, não. Coloco mesmo, que ajuda, né? A cicatrização. E eu vou fazendo isso aqui. Não tirei muitas raízes, porque eu tinha poucas raízes fininhas. Tirei somente o necessário. Aqui. E eu vou fazendo isso aqui. Ainda ficou essas raizinhas aqui. Ó, essas duas aqui. Que eu vou tirar. Pega aqui a faquinha para cortar essa daqui que ficou. A gente faz isso aqui. E aí a gente joga talco sem pena. Né? Importante é a nossa plantinha não ter sofrido nenhuma podridão, né? Com o que tiver aberto. E aqui, depois desse procedimento aqui, vou só acertar esse corte aqui, que eu gosto dessas coisas bem ajeitadinha, vai ficar bem. A gente vai fazendo essas finalizações, né? Isso é importante. E agora, o que é que eu vou fazer com a minha planta? Esqueci de falar para vocês que essa planta ela tem 1, 2, 3, 4, 5 enxertos, 5 cores diferentes. E agora eu vou simplesmente voltar ela para cá,
deixar ela mais uns dias aqui, uns 2, 3 dias, descansando desse procedimento. E aqui ela vai ficar nesse varal mais esses dias, até que eu venha replantar ela no vaso, um outro vaso, com outra terra, aqui com muito cuidado, porque ela está já brotando os seus galhos, né? Bom, você observar aqui, mesmo ela fora da terra, né? Podei, ela já está brotando os seus galhos. Por quê? Porque ela tem nutrientes aqui nesse caldex, né? Então aqui não vai ser nenhum motivo dela sofrer, né? Ela vai se recuperar. Daqui uns 3 dias a gente faz o replante para o novo vaso, onde ela vai ficar mais um ano até que eu venha fazer novo levantamento, né? Então, se você gostou aí do nosso conteúdo, do nosso vídeo de hoje, né, desse assunto de levantamento de caldex, deixa aí o seu like, compartilha aí com algum amigo, uma amiga que também tenha interesse, que tenha dificuldade de realizar esse procedimento. Então, compartilhe aí o nosso conteúdo e até o nosso próximo vídeo.